Ora bom, boa tarde. Eu sou o Ricardo e com a Ana constituímos um estúdio que um dia decidimos chamar Manufatura Independente e vamos continuar um pouco a linha iniciada pelo Miguel de falar de média digitais e das suas especificidades no campo de design, particularmente com exemplos do trabalho que temos vindo a fazer e dos pormenores que temos vindo a desenvolver. Nós formamos-nos nas Belas Artes do Porto em 2006 e durante o nosso curso, entre outras coisas, também colecionávamos os flyers do 31 que a professora Nuno Coelho fazia e que só conhecemos pessoalmente hoje e aproveitando para agradecer e também marcar este encontro bonito. E formamos, então, desde esse tempo temos vindo a trabalhar juntos ocasionalmente, certo ponto decidimos dar o nome à nossa prática, que é o que estão a ver. A nossa área é aquilo a que chamamos, e que vamos passar toda a nossa intervenção a tentar consubstanciar, metodologias livres. Livres baseado naquilo que vamos explicar, ligações à cultura livre, ao software livre, alternativas ao modelo tradicional de copyright e autoria. Tomamos contato com o software livre no momento marcado por um programa que se chamava Freehand, que muitos de vocês terão usado ou pelo menos ouvido falar, que saberão que em 2006 foi fechado pela Adobe quando a Adobe comprou a Macromedia. E nessa altura, em bom português, nós fomos aos arames, porque nos obrigava a reconverter para outra ferramenta, e ao mesmo tempo começamos a perguntar-nos, e quanto tempo é que vamos estar com esta nova ferramenta até acontecer outra coisa baseada em interesses comerciais que não controlamos, para depois ter de fazer outra vez a conversão toda, habituar-nos a outra ferramenta. Tínhamos algum tempo nas mãos, estávamos no mestrado e começamos a fazer a transição para o software livre e tentar sair das ferramentas da Adobe. E com base no software livre, começamos a coisa como uma transição simples para ferramentas que eram gratuitas, davam-nos jeito a esse ponto, mas começamos também a tomar contacto com o ponto da liberdade do software e o que é esta ideia e esta forma alternativa de pensar, a forma de trabalhar. E que o que fazíamos alguma questão de deixar só transparente no início as bases do software livre é, sobretudo, em vez de estipular direitos do criador, do autor, estipula os direitos do utilizador do software ou do receptor, o que quisermos, que são os direitos de executar o programa, os direitos de estudar a forma como funciona, o que presume o acesso ao código-fonte, modificar o programa e redistribuir as nossas modificações. Dentro desses termos, podemos pegar no programa de outra pessoa, manipulá-lo e redistribuí-lo. A nossa salvaguarda, a salvaguarda da cultura livre, é que as pessoas que o recebem têm querendo beneficiar também destes direitos, têm de redistribuir nos mesmos termos. Ou seja, não se pode pegar num programa livre e redistribuí-lo por exemplo, incluí-lo num produto fechado que não liberta o código-fonte. A coisa tem um pouco mais que se lhe diga, mas para já apenas acho que isto serve para enquadrar. Isto também nos faz tomar contacto com outro dos pontos fortes, um deles será então o copyleft e outro na nossa prática é o código, que entre outros, já vou explicar a imagem, mas entre outros o professor Miguel Carvalhais também foi nosso professor na altura, que nos fez tomar contacto com as tecnologias web, o professor Mário Moura, que na altura nos introduziu ao processing, e nós continuamos a explorar esta ideia do código como forma como integrando o processo de design. Isto é um exemplo de um programa que fizemos para responder a um desafio autoproposto, que era como é que conseguimos fazer uma página sem espaço branco, sem white space, sem espaços. Por acaso este slide tem margens por uma questão de estética, mas a ideia era essa, como é que nós podíamos fazer e manter legível. Então, em vez de simplesmente estar a desenhar, estávamos a fazer um programa. Esta imagem que estou a ver, na prática, não é uma imagem, é um programa que define instruções, no qual podemos meter qualquer texto que queiramos e que vai aplicar este tratamento. E quando nós quisermos ir refinar e criar novas versões, temos um programa que nos gera o PDF disso em meio segundo. E é uma forma completamente diferente de trabalhar, porque isto é feito com o correspondente livre ao InDesign, que é o Scribus, em que podemos usar a linguagem Python para precisamente criar layouts. Então estes dois pontos, copyleft e código, são, digamos,
as linhas base da nossa prática que depois nos levaram por experiências que vamos agora passar os próximos momentos a partilhar convosco. Em julho do ano passado, o Media Lab Prado convidou-nos para irmos a Madrid fazer um workshop de tipografia. Eles iam mudar de instalações e o edifício para onde se iam mudar é um edifício histórico no centro da cidade de Madrid que tem as fachadas todas cobertas de texto. E então, desde o início, eles tinham essa vontade de pegar naquelas letras e fazer uma versão digital que pudessem usar e que pudessem distribuir com toda a gente. E então convidaram-nos para irmos lá durante 3 dias, com cerca de 20 pessoas, desenharmos uma fonte em conjunto a partir desta matriz. E nós fomos e preparamos um sistema operativo completamente pensado para trabalhar com tipografia, com uma série de programas e extensões que fomos buscar e customizamos, e criamos uma máquina virtual que toda a gente pudesse usar durante o workshop, que facilitasse a introdução a ferramentas diferentes, porque havia alguns designers, mas também pessoas de outras áreas, e mesmo os designers, a maior parte deles não estava muito familiarizado com as ferramentas que íamos usar. Começamos por desenhar em papel e arranjamos uma série de técnicas que permitissem a colaboração fácil para não termos toda a gente a desenhar as letras mais fáceis ou a fazer a sua coisa sozinho sem comunicar ou então a gritar pela sala à procura de quem é que estava a desenhar a outra letra. E no final do primeiro dia tínhamos todas as letras para 2 versões da fonte feitas em papel e a partir daí passamos para o digital. E para nós foi interessante pensar nisto porque o desenho de tipografia é uma atividade no design que costuma ser bastante individualista, então pensar esta forma de como é que podemos desenhar uma fonte com uma série de pessoas diferentes e manter a coerência e no final chegar com uma coisa que faz algum sentido. Esta foi a fonte que nós lançamos no final dos 3 dias do workshop. Está disponível com uma licença livre e com 2 estilos, a serraria sóbria e a serraria extravagante. Mas na tipografia não trabalhamos só para coisas impressas ou numa área mais tradicional, também fazemos coisas para a web e uma vez recebemos um e-mail com esta imagem, que é um póster do Pierre Fix Massot e que tem tipografia com 2 cores, e que era uma coisa bastante comum na estética dos cartazes da Art Deco dos anos 30. E quando recebemos a imagem, o desafio era, ok, será que conseguimos fazer isto na web? Ter texto com 2 cores, ser uma coisa fácil e selecionável, bem, pormenores técnicos. Mas nós andamos a ver o que é que existia. Os House Industries têm uma solução para trabalhar com tipografia com mais que uma cor, que permite escrever uma palavra e com esta interface escolher as cores, selecionar as fontes e no final pagar para uma imagem dessa palavra que se fez. E nós achamos que, ok, isto não é realmente resolver o problema porque na web usa-se texto e uma imagem não é realmente a solução. E então começamos a trabalhar numa biblioteca de jQuery para fazer isto. E à medida que fomos trabalhando na biblioteca percebemos, ok, mas nós também precisamos de fontes que estejam preparadas para serem usadas com mais que uma cor. E pegamos em fontes livres, que são as fontes que nos permitem modificar e redistribuir, e começamos a fazer uma biblioteca que pudéssemos distribuir juntamente com a biblioteca de jQuery e que permitisse às pessoas usar mais que uma cor na web. Outra linha do nosso trabalho foi que começamos a trabalhar com plotters, por causa de um colega, o Diogo Tudela, que uma vez veio ter connosco e a propor o desafio de trabalharmos com uma plotter que ele tinha adquirido no eBay, que é uma plotter de 1980 e que precisava neste caso precisava de bibliotecas Python para funcionar e por acaso nós trabalhávamos com isso. E isso trouxe-nos a um mundo bastante interessante de possibilidades que gostamos também de partilhar convosco.
As plotters, aliás, mas vou mostrar-vos um vídeo do que é a máquina. As plotters, estamos a falar das plotters originais, porque neste momento damos-lhes outro nome. Damos o nome plotters a impressoras de jato de tinta de grande escala. Mas, essencialmente, a história das plotters eram máquinas que, com braços mecânicos, como podem ver, desenham diretamente no papel. E eram as máquinas de eleição para, por exemplo, desenhos arquitetónicos que exigiam bastante detalhe. Isto muito antes de termos impressoras de jato de tinta que tinham já resolução suficiente para, por exemplo, desenhar uma curva que nós não víssemos os pixels. Quando, de facto, chegamos a esse ponto, as máquinas, as impressoras de jato de tinta, que imprimem com resolução suficiente, as plotters ficam obsoletas, completamente. E quando falo de plotters estou a falar sempre destas, porque agora se forem um centro de cópias, por exemplo, chamamos plotter a toda e qualquer impressora de grande escala, o que torna até bastante difícil encontrar plotters reais. Nós acabamos por então encomendar duas no eBay e um sinal dessa obsolescência é que os portes saíram mais caros que as próprias máquinas. E depois começamos a tentar dar-lhes a volta. Primeiro tínhamos de construir a interface e obrigou-nos a um certo hacking dos interfaces USB, serial, ler muita documentação técnica, mas conseguimos chegar lá e ligar por USB ao nosso computador. Escusado será dizer que não encontraram drivers para estas máquinas nos nossos sistemas operativos modernos. E então começamos, esta foi a nossa primeira impressão, nem vos consigo descrever o nosso estado de excitação quando finalmente conseguimos. Foram 2 semanas mesmo a partir pedra e quase a desistir, porque há muito pouca documentação, e conseguimos ressuscitar, nesta altura ainda era a plotter do Diogo, e então compramos umas para nós também para continuarmos a experimentar. E a plotter, a parte interessante é que nos coloca regras completamente diferentes de trabalho, que é, como podem ver, a maioria de vocês estará familiarizado com o paradigma de desenho vetorial, em que estamos a desenhar formas matematicamente, temos o preenchimento e temos o contorno. A plotter não desenha preenchimentos, não sabe o que é, só desenha contornos. Como podem ver nas fontes, ele desenha sempre as fontes em modo de contorno. Então isso obriga-nos a ter de pensar em formas de, como é que então podemos desenhar determinadas formas preenchidas, que é, como até mostrei no vídeo, ter de usar plugins que decompõem a imagem em pequenos traços e em pequenas tramas. E essas próprias tramas e a forma de preencher, só isso já é algo que nos tem deixado entretidos durante meses a procurar formas e géneros de desenhos. Outro pormenor é, para já, a magia de ver a máquina mesmo a desenhar, e aí é que percebemos como as impressoras hoje, e boa parte do hardware, são caixas negras, são coisas que simplesmente funcionam e a coisa sai feita, não interessa, não é preciso saber o processo. E este hardware obrigava-nos a lidar com a forma como funciona. Temos de tirar a mão, senão ele bate na nossa mão. Depois a parte interessante é que, de facto, podemos pegar e trocar as canetas. E como vocês viram, podemos fazer uma coisa que nenhuma impressora de jato de tinta comercial faz, que é imprimir a branco. Que só isso já nos deu. Isto foi um póster que a gente fez, creio que há 2 anos, não foi já? A partir da capa desta revista, que vamos já falar também. E então as plotters têm sido e continuam a ser, isto é uma experiência tipográfica que também temos andado a desenvolver, uma fonte baseada em strokes, ou seja, em contornos para desenhar, e como podem ver, o próprio traço da caneta, a caneta mais cheia ou mais vazia, acaba por definir completamente o desenho. Isso, mais o tempo de impressão, aquele póster verde demorou 4 horas a imprimir, leva-nos a um novo género de reverência da tecnologia e de voltarmos a entender o que é que de facto está lá dentro e como é que elas funcionam. Temos vindo a fazer algumas experiências, mas ainda nada de formal, porque nos estamos ainda a divertir demasiado a brincar com as máquinas, porque de facto são fascinantes. E depois dá-nos este lado físico da máquina, que obriga a nossa intervenção, ir trocar a caneta e desenhar, faz-nos encontrar formas novas de expressão e de experiências gráficas. Isto, por exemplo, é a folha de teste de uma plotter que vocês podem obter carregando num botão-chave que muda de modelo para modelo, mas então ele desenha automaticamente. E nós experimentamos pôr uma caneta mais fina do que o braço da plotter, ou seja, ela ia ficar a dançar lá dentro, e o resultado era este. E nós gostamos mesmo disto, e deste género de experiências que depois revelam a forma de funcionamento, como podem ver, as linhas que mostram quando é que a caneta foi de um lado para o outro. E isto revela completamente a forma de funcionamento, além que
O Miguel também estava a falar da questão do glitch e do erro, e nestes termos nós gostamos mesmo deste género de experiências, quase de usar filtros, como quem usa um filtro de Photoshop, usar táticas físicas de mexer nas coisas para obter resultados que não estávamos à espera. A Librographics Magazine foi uma revista que nós começamos a editar em 2010, juntamente com mais uma colega canadiana, e que foi uma ideia que apareceu mesmo da nossa necessidade de encontrar publicações que fossem viradas para o tipo de coisa que estávamos a fazer. Design com ferramentas livres, com licenças permissivas, e nós não conseguimos encontrar isso nas revistas de computador, nas revistas de Linux, com tutoriais, consiga já este efeito de fita glossy. E sentíamos falta das revistas de design, revistas que fizessem reflexão sobre o processo, sobre o que é que estava a acontecer, sobre as ferramentas, sobre tendências. E começamos uma revista que é uma revista impressa e que até agora... Que eu não conseguirei, desculpa. Até agora lançamos 5 números, cada número tem um tema. O primeiro foi à volta das primeiras experiências, o segundo à volta das ferramentas, o terceiro à volta da ideia de colaboração. Este é o número mais recente, à volta da ideia de localização, internacionalização das línguas, como é que o sítio afeta o trabalho. E quando nós começamos a revista, como todas as revistas de design, também queríamos ter a nossa fonte. Então pegamos numa fonte livre, a Note Courrier, e fizemos uma versão dessa fonte, a que chamamos próprio Courrier, e a que fomos modificando. Então, a cada número da revista lançámos uma versão modificada da fonte. E de número para número íamos trabalhando nesta ideia de aperfeiçoar, de que podemos ir lançando e não precisamos de esperar por um momento final em que está tudo pronto e absolutamente definido, mas ir avançando no processo e ir publicando à medida que íamos fazendo as coisas. Corrigindo espaçamentos, modificando pontuação, caracteres. E no desenvolvimento da revista, como é uma coisa que fazemos com mais uma pessoa à distância e com uma série de colaboradores que estão espalhados por aí, integramos algumas práticas do desenvolvimento de software. Começamos a usar controle de versões, não sei se conhecem, mas que, por acaso de uma publicação impressa, é uma coisa relativamente nova e muito importante. Já agora, só para enquadrar, isto é um flyer feito por um coletivo em Bruxelas, usando a fonte da revista, que por acaso a fonte original também é feita por eles, e era, só para também explicar de onde é que vêm estas formas, era uma versão da Courrier, mas sem serifas, e então por isso lhe chamam Note Courrier, que também é uma ideia de provocação à volta de copyright, porque a fonte Courrier é de facto restrita por copyright, e também eles queriam ver se dava alguma confusão, não deu. E nós o que experimentamos foi tornar a fonte monoespaçada uma fonte proporcional, ou seja, da deles para a nossa, a única coisa que mudou foram os espaçamentos. Uma das coisas também que descobrimos, primeiro fizemos os espaçamentos à mão e depois muito tempo depois é que percebemos, mas com isto das fontes livres, o que nós podemos é ir a uma fonte normal, não serifada, que já teve anos de trabalho, e transplantar a tabela de espaçamentos para a nossa, e então fica tudo resolvido. E depois foi isso que fizemos. Esse é o género de coisas que não é possível fazer com fontes não livres, ou seja, proprietárias, porque as licenças não nos permitem tocar nelas, modificar explicitamente a grande maioria, muito menos redistribuir as nossas modificações. Por isso este género de experimentação, modificar fontes, pegarem coisas de outras, é algo bastante definido neste círculo de cultura aberta, livre e formas livres de trabalhar. Um projeto em que nos metemos e que se calhar será assim dos mais salientes é o Democrática, que é um portal de informação parlamentar que surgiu de uma necessidade real. E por que raio é que nós metemos nisto das políticas? Já vou começar a explicar. Antes, voltando muito atrás, em 2009, não foi? Nós começamos também por necessidade de encontrar pessoas que
que estivessem neste, não necessariamente designers, mas pessoas ligadas à cultura livre, ao software livre, nem que fosse só para compararmos, tipo, que programa é que usas para isto e não tens problemas com aquilo, e para falar do assunto, porque não existiam. Então começamos um hackerspace no Porto, que era o Hack La Viva, que durou 3 anos, acabou no ano passado, que era um espaço onde primeiro decidíamos, não havia dinheiro metido, só usávamos espaços cedidos, material aproveitado, e encontrado e resgatado, e sempre tudo na base da boa vontade. Por exemplo, ali em cima à direita era um concerto de música livre com um produtor de Lisboa que fazia música em copyleft e partilhava tudo, e que também nunca tinha dado um concerto, e foi mesmo bonito ele ir lá, porque no dia seguinte depois a ideia era irmos todos, sentar-nos com ele e perguntar como é que tu fazias isto e como é que tu fazias aquilo. Aqui em baixo com o Dave Crossland era um workshop de tipografia colaborativa, que é o fundador do Open Font Library e uma das pessoas da equipa do Google Web Fonts, que apareceu entretanto, e o Zé Monteiro, isto era um encontro de redes comunitárias wireless, que é um projeto que temos vindo a desenvolver. E este projeto, a Hack La Viva, levou-nos a situações interessantes, como começamos a ser convocados para eventos de empreendedorismo, porque achavam que éramos empreendedores por simplesmente estarmos a fazer aquilo que gostávamos de fazer e não ter de estar à espera de receber por isso. Mas estávamos mesmo a fazer isso por carolice, e porque é isso, porque queríamos mesmo encontrar as pessoas, e foi muito interessante enquanto durou. Entretanto, o Hack La Viva terminou, mas um dos núcleos de trabalho que está refletido ali em cima à esquerda, que era o Transparência Hack Day Porto, que era simplesmente um núcleo que trabalha à volta dos dados abertos. A ideia de informação pública, a ideia de utilização da tecnologia para encontrar formas de empoderamento, formas de agência, baseadas simplesmente na facilidade da informação. E a Democrática será um bom case study do que este grupo tem feito, que ainda está bastante ativo. Temos organizado dias de trabalho, temos um fórum online, no final depois também nos damos os URLs todos disto que vos estamos a mostrar, mas um case study que é o site do Parlamento, e que vou agora fazer uma pequena tour sobre o que nos leva da AB. Primeiro, uma das coisas que começamos a trabalhar quando formamos este núcleo, que nasceu de uma forma completamente espontânea, de uma conversa que alojamos no Hack La Viva sobre cidadania, cidadania, tecnologia e ativismo, sim. E no final, o pessoal calhou de estar todos juntos. Olha, vamos passar a encontrar-nos regularmente e experimentar coisas e fazer programas para fazer coisas interessantes. Ok. E uma das primeiras vontades, uma das primeiras áreas foi que começamos a trabalhar a Assembleia da República, e nós, os vários grupos, cada um ia desenvolvendo, e nós os dois, uma das coisas que queríamos era chegar às transcrições das sessões da Assembleia. Porque, na verdade, o conteúdo daquilo é interessantíssimo. E se não acreditam em nós, procurem a Assembleia Constitucional, 1974-75, porque é uma delícia, todos à batatada, de trás para a frente, mas mesmo não andando atrás de batatada, é interessantíssimo encontrar debates que houve, por exemplo, há 10 anos, e o que é que se dizia na altura, como é que se enquadravam as questões, e é uma questão quase de conhecimento histórico, de nos lembrarmos o que é a vida política nacional, para além do ano que passou, especialmente numa altura em que os médias vão condensando a área de interesse e a memória a períodos cada vez mais pequenos e episódios cada vez menos interessantes. Então nós queríamos as transcrições. Olhando para o website do Parlamento, nós não íamos chegar lá, e não chegamos, e só 3 meses depois, ao falarmos com uma pessoa que por acaso tinha conhecimento de causa, é que descobrimos que ali, aquela linha mais ali, que é o Diário da Assembleia da República, na verdade não é o Diário da República, é de facto onde estão as transcrições, e nós estávamos realmente interessados, e nunca na vida chegaríamos ali. Então, vamos mostrar um pouco o processo de encontrar uma transcrição para explicar porque é que raio nós decidimos fazer outra coisa. Primeiro, acedendo aos diários da Assembleia, e aqui a nossa missão é encontrar uma transcrição específica daquele dia. Primeiro, temos esta página que nos explica as séries. Escolhemos uma série, percebendo o que é. Depois temos que escolher a legislatura e a sessão legislativa. Reparem, série, legislatura e sessão legislativa. Para chegar a uma transcrição já temos de chegar a 3 termos técnicos específicos, em que muita gente, se for por curiosidade, e deixo a questão em aberto se alguém alguma vez foi ao site do Parlamento por curiosidade e encontrou aquilo que realmente queria, aqui já estávamos mesmo a reparar, aqui há problemas.
Se procuramos uma data específica, pode ser que não a encontremos, porque temos de selecionar uma sessão legislativa diferente para encontrar as datas todas. Pronto, finalmente, depois de passar tudo isto, conseguimos chegar ao PDF. O PDF está ok, podemos ler, mas tem um problema de, por exemplo, não podemos pesquisar um conjunto de documentos. Não é formato de texto, não é e especialmente se estamos a tentar extrair a informação do PDF, quando tentamos fazer programas, como nós tivemos de fazer, para extrair os PDFs, convertê-los em texto para que possam sim ser pesquisáveis, o PDF é a pior coisa que alguma vez existiu, é o demónio. Mas adiante, ainda estamos à procura. E temos outro site que é o debates.parlamento.pt, que assim nos dá as transcrições em HTML. Descobrimos depois. E temos outra vez de andar atrás da pesquisa, a série, a legislatura, a sessão legislativa. Ok, chegamos a esta tabela gigantesca de datas. Vamos procurar o nosso diário e estão a ver estes passos todos. Ou seja, só mesmo alguém obstinado é que chega aqui. E chegamos aqui, finalmente, ao tal diário que nós queremos e temos ali uma lista de páginas e chegamos a isto. Agora reparem no que é que acontece. Nós fazemos scroll para baixo e isto é uma reprodução da versão impressa do diário. Nós temos de estar a carregar no botão próxima, 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 próxima. Se nós estamos interessados, este site trata de nos tirar qualquer interesse neste assunto que tenhamos. É que realmente torna difícil. E isto leva-nos à questão do design de interfaces, que é uma linha que nós desenvolvemos porque reparamos que não estava nada presente nesta área dos dados abertos, Open Data, que é uma área que está a ficar com cada vez mais visibilidade na Europa, mas em que não havia assim grande discurso à volta do layout e do interface. E, por exemplo, a ideia do interface, que nós usamos sempre a analogia, é a forma de... Podemos encontrar uma série de formas de definir, mas neste caso o interface é aquilo que está entre nós, é aquilo que queremos e que ou nos pode ajudar a chegar lá ou nos pode complicar a vida. E que o exemplo do guichê e do cenário infernal da repartição de finanças, que temos de ir desta e depois buscar o formulário ali e depois entregá-lo ali e ir fazer, é um interface complicado, colocando assim. Então, ficar no ar esta ideia de que o interface determina fundamentalmente se chegamos lá ou se, como demonstramos, perdemos o interesse. E começamos a distinguir esta ideia de interfaces dissuasores. Não tem necessariamente de ser intencional. A nossa ideia não é que há alguém no Parlamento que não quer que nós cheguemos lá. Simplesmente está feito de uma forma que não está assim tão bem pensada para chegar lá. Outro exemplo de interface dissuasor, neste caso bem mais intencional, são as EULAs, End User License Agreement, aquele documento que nós todos carregamos agree porque não vamos ler o texto. E aqui temos uma coisa clara, por exemplo, nós encontramos isto no iTunes, a Apple que tem a pinta que tem para fazer aqueles interfaces fantásticos, continua a pôr uma janela de texto minúscula com uma barra de scroll, por isso é relativamente inseguro dizer que de facto acho que eles não estão muito interessados que a gente leia e estão-nos mesmo a complicar a vida para chegarmos àquilo. Então isto seriam interfaces que de facto nos impedem, intencionalmente ou não, de chegar lá. E nós queremos pensar noutra linha, que é a ideia de interfaces persuasivas. Aqui o exemplo já é quase clichê, mas a Wikipédia. Porque nós chegamos lá, temos uma caixa de texto, o que é que estás à procura, o que é que queres saber mais? Metemos e estamos lá. Não temos de escolher as séries, não temos de escolher a língua, é uma interface extremamente simples. E depois tem outro extra, que é isso que nós achamos que tem a ver com persuasão, que é, já vos aconteceu provavelmente o ir à Wikipédia e quando damos por ela já passou algum tempo e já vamos ali ao fundo num tema que não tem nada a ver para aí se calhar com meia dúzia de tabs abertos, de carregar neste link e começamos a tentar ler sobre dados abertos e depois já estamos na guerra civil chinesa. Este XKCD ilustra mesmo bem esta ideia de a Wikipédia leva-nos para coisas esquisitas. Então, qual é a ideia disto? A ideia disto é a Wikipédia não só nos dá aquilo que queremos, como também dá aquilo que nós não sabíamos que queríamos. E nos dá acesso fácil e nos abre horizontes para além do percurso que nós estávamos a planear, mas depois de repente encontramos vias que não sabíamos que queríamos, mas que, como todos sabemos, vamos lá parar de uma forma ou de outra. E nós começamos a pensar, Parlamento e a nossa vontade, e nós acreditámos mesmo, ok, se nós dermos
se nós conseguíssemos dar esta roupagem à informação parlamentar, se calhar isto podia ser algo decente. E o Democrática é um projeto que começamos em dezembro de 2010. Ainda estamos assim, ocupados a ver com o projeto, ainda não chegou exatamente onde nós queríamos, mas começamos a lançar e lançamos em maio de 2011. Temos estado a continuar. Então, isto é a página principal. Onde não há cá, pronto, tem o logo e ou uma coisa, ou vemos sobre os deputados ou vemos sobre as sessões, não interessa mais nada. Temos uma interface simples para encontrar os deputados, por exemplo, o Parlamento dá-vos uma interface de pesquisa. Queremos reduzir o espaço e seguir aquela velha máxima do em 3 cliques deve-se conseguir chegar a todo lado. Queres retomar agora? Desculpa. Então, nós tínhamos visto tudo o que nós percebemos que eram maus exemplos e que não devíamos seguir, do uso do site do Parlamento, do site do Debates. E quando começamos a planear o Democrática, sabíamos que queríamos ter uma estrutura o mais simples possível, a regra informal de 3 cliques até chegar a alguma informação que fosse relevante e depois trabalhar uma série de coisas que os designers gostam, como o layout e hierarquia de informação, a parte de desenhar o brasão, mesmo com os logos dos partidos, também voltar a redesenhar versões vetoriais pequeninas, feitas a pensar no nosso layout. Neste caso, isto é o calendário das sessões. As sessões no site do Parlamento eram apresentadas com aquela tabela gigante e aqui temos um ano inteiro de sessões condensado numa interface de calendário com uma pequena tooltip. Quando passamos o rato por cima, podemos ver a palavra mais dita de cada dia. E, de repente, torna-se muito mais fácil navegar um ano inteiro de sessões do Parlamento e ter uma ideia sobre o que é que terá sido o conteúdo de cada uma delas, que nos pode dar vontade de, então, ir ler um bocado. Na página da sessão, também tentamos trabalhar o layout para aproximar mais daquilo que estamos habituados a usar na internet, neste caso os fóruns, em que cada utilizador tem uma pequena imagem, tem um nome. Neste caso adicionamos a informação do partido através de uma pequena anotação de cor e depois nas sessões queríamos trabalhar a hierarquia e no Parlamento Português há 3 pessoas que estão designadas só para anotar os apartes. E os apartes são as intervenções curtas que são feitas por deputados, enquanto outros deputados estão a fazer intervenções mais extensas. E nós achávamos que na transcrição fazia sentido, encontrar estes tipos diferentes de informação e tratá-la com um tratamento diferente. No caso das interrupções, elas serem mais pequeninas e terem menos destaque, tal como acontecia. E também acrescentamos ferramentas que estamos habituados noutros sites que nos permitem partilhar informação com uma série de outros sites, neste caso redes sociais, Twitter, Facebook. É possível partilhar intervenções, partilhar o link para a intervenção em qualquer lado. E depois começamos a chegar à parte que nos interessava mesmo quando começamos este grupo de trabalho em dados abertos, que era a parte de infografia e de visualização de dados. E aqui temos as primeiras experiências de estatísticas que fizemos com as sessões. À esquerda, um gráfico que mostra, na parte de dentro, o tempo de intervenção de cada bancada e na parte de fora do círculo, o tempo de intervenção de cada deputado. Aqui, uma sessão diferente e podem ver que nesta há muito mais deputados a intervir por bancada, enquanto aqui as intervenções estão concentradas por 1 ou 2 deputados. E quando fizemos esta estatística e começamos a comparar as sessões, percebemos, isto, sempre que acontece isto, só há 1 ou 2 deputados a falar por bancada, quer dizer que é uma sessão em que o Primeiro-Ministro esteve presente e em que cada partido teve que mandar o seu orador mais bem falante para defender ou apresentar qualquer coisa. Ao lado temos uma estatística dos muito bens por sessão e isso era uma piada que nós queríamos fazer desde o início e que depois, mais uma vez, ao olhar para diferentes sessões percebemos, isto também é um indicador de qualquer coisa. Quando temos uma bancada que teve uma grande quantidade de muito bens, então o que isso quer dizer é que eles fizeram uma intervenção que foi provavelmente controversa e tinham que dar bastante apoio ao deputado que estava a falar.
E uma coisa que nós achávamos que não tinha muita significância e que era uma piada, acaba por se mostrar um indicador que tem alguma relevância. Depois, à direita, a palavra mais dita e as 5 palavras mais ditas. E só passar entre sessões com esta informação estatística dá-nos assim uma ideia geral do que é que foi essa sessão e nos pode levar a ler a sessão ou nem por isso. E agora temos estado a trabalhar em outros tipos de visualizações. Isto também é uma experiência que fizemos há pouco tempo e que é um resumo das 5 palavras mais ditas por sessão, desde 78 até agora. E que também nos deixa ver como é que uma palavra ou tema foi aparecendo e caindo ao longo dos anos, ou outras coisas com piada. Deixa-me só, a razão para só estarem tão poucas linhas, por exemplo, 1979, estarem 5, é porque estas transcrições foram feitas pelo Parlamento com reconhecimento automático, tem uma série de erros que entopem os nossos programas que depois as analisam e as convertem para uma base de dados, mas era apenas a nota para explicar. E para chegar a esta lista das 5 palavras mais ditas, nós fizemos uma lista de palavras que não eram muito interessantes, as, etc. Mas mesmo assim não pensamos em tudo e então ali conseguem ver que há uma linha com palavras em francês, portanto houve alguém francês presente. Era, na altura, o presidente francês, Giscard d'Estaing, que veio visitar a Assembleia e que basta olhar para esta lista para ver exatamente quando é que isto aconteceu. Existe também outro exemplo interessantíssimo, que era toda uma série de palavras regimentais até uma seca, regional, reforma, não é? E lá pelo meio, dor, tragédia, que foi a tragédia de Entre os Rios, que era até uma coisa que a gente já nem se lembrava e de repente estava ali mesmo marcado no texto. Aí depois, clicando em cada uma delas, claro, vamos parar a sessão. E o democrático é uma coisa que também lançamos com licenças livres, código, os datasets com a informação dos deputados e as transcrições. Só uma nota, se forem visitar o site, por outro lado, não vão encontrar ainda a parte das estatísticas e só vão encontrar as transcrições até março de 2012, correto? Isso tem a ver com outras ocorrências que houve, mas se calhar deixámos isso para a parte das perguntas, quem quiser saber, então pergunte e a gente explica melhor. Então é isto que temos vindo a fazer, o trabalho que temos estado a desenvolver e que temos vindo a lançar com licenças livres, tem-nos trazido surpresas agradáveis. Neste caso, houve um designer austríaco que pegou na fonte que tínhamos da revista, a própria Courier, e fez uma versão intermédia. Nós tínhamos a regular e a bold e ele contactou-nos a dizer: fiz a medium, se quiserem usar, aqui vai. Ainda, além desta, mesmo muito recentemente, a semana passada, também fomos contactados por um ativista que usou o Color Font para um site que fez de uma manifestação contra as últimas medidas homofóbicas na Rússia e também era uma coisa que nos surpreendeu imenso e ficamos muito contentes. E um dos desenhos da plotter que mostramos de uma fonte é uma fonte de um tipógrafo francês que vimos no Tumblr dele o primeiro desenho da fonte e decidimos-lhe mandar um e-mail a perguntar quando é que a fonte estaria disponível porque queríamos fazer uma versão para o Color Font daquela fonte. E ele na altura disse que não ia lançar a fonte com uma licença livre e que não estava muito interessado, mas cerca de 2 meses depois mandou um e-mail e mandou-nos os desenhos e nós já temos a fonte quase terminada. Antes de seguir, vamos pôr o slide dos agradecimentos, mas antes disso, somando um pouco o que temos e também porque esta ilustração não está ali por acaso, há mesmo uma série de coisas interessantes que descobrimos que vão muito para além de usar uma ferramenta que não custa dinheiro ou que é uma alternativa à Adobe que nos liberta daqueles formatos esquisitos, porque vem mesmo mudar a nossa forma de pensar o trabalho. Pensar a forma como trabalhamos, a ideia do código, que depois o aprendermos código e termos perdido bastante tempo a ver o que era possível com linguagens como a Python ou linguagens web, que está a ser cada vez mais versado dentro do meio, esta importância de aprender o código e nós só podemos reforçar. Primeiro,
temos todo o respeito pela classe profissional da engenharia informática, mas não depender de um engenheiro informático para desenvolver os projetos é uma benesse e dá-nos, também nos empodera bastante para conseguirmos executar coisas sem dependência. Mas depois, mais do que isso, e também para honrar o ofício que eu não queria dizer mal, mas espero que não levem a mal. Esta ideia de criar software, e que é a ideia de criar programas, criar coisas que fazem algo e que normalmente resignamos ao domínio do virtual, usamos palavras como virtual, ou seja, não real, mas que são reais, fazem coisas de facto que saem. Agora um exemplo, esta capa é feita com um programa que gerou N capas diferentes, e neste caso nós escolhemos 10, e esta é uma delas, 10 variantes que cada uma tem. E há uma ideia que foi um blogger, Dave Weiner, que definia a ideia de software de uma forma muito elegante, que é o software é uma forma de fazer máquinas com a mente. E é exatamente isso que acabamos a fazer, e, por exemplo, o Democrática será um bom exemplo de como isto de andar a mexer nos computadores não é só virtual e que de facto traz algo. O contacto com esta ideia de programação e com a forma de desenvolvimento de software livre também nos fez perceber como o Democrático é exemplo, e como o próprio Color Font, que é quando fazemos as coisas, lançá-las imediatamente, lançá-las para o mundo imediatamente, e feito é bem melhor do que perfeito. Ou seja, na nossa no nosso ponto de vista de designer tradicional, antes de termos começado esta estranha viagem, nós nunca lançaríamos algo como o Democrático até estar perfeitinho. No entanto, nunca teria existido se nós não tivéssemos feito isso, que foi a primeira versão da Democrática. Não funcionava, era feia, não tinha qualquer funcionalidade, mas existia. Estava algo, era uma maquete que os links não funcionavam, era tudo mock-ups. Mas depois, ao refinar isso, tornou-se aquilo que podia ser. Ao invés daquela tendência complicada, mas que ainda hoje sentimos, de não, eu vou só publicar quando estiver feito. E há trabalhos que de facto nós temos que estão nesse estado. E que depois no final acabamos por não publicar, e acontece isso. E foi algo que só a disciplina de Software Development nos ensinou. E por último, esta ideia da partilha, que por um lado é espetacular receber estas notícias, receber pessoas que estão a fazer algo com o nosso trabalho, o que quer que seja. Mas por outro lado também é assustador, e havia uma frase de um colunista desta revista no primeiro número que põe o dedo na ferida, que é a partilha, e a nossa reticência perante a partilha é absolutamente legítima, porque partilhar é assustador porque estamos a ceder o controle. Já não somos nós que controlamos, já não somos nós que estamos a definir os caminhos. É quase como o filho sair de casa para ir a morar noutro sítio. É uma coisa que custa. Pensarmos que alguém pode vir pegar naquilo e fazer coisas feias, coisas com que não concordamos, coisas que nunca... em que pudéssemos ter discordâncias, mas por outro lado traz-nos surpresas fantásticas, e traz-nos também um certo grau de humildade em relação a pensar o trabalho como apenas um passo num processo gigantesco de partilha constante que temos. Assim, terminando um pouco todo este raciocínio, todos estes pontos, esta ideia das ferramentas que podemos partilhar, do trabalho que podemos partilhar e dos novos métodos de colaboração, como por exemplo foi o exemplo do workshop de fontes, em que foi assim mesmo surpreendente, 20 pessoas constituírem apenas 2 fontes coerentes e consistentes, e que táticas é que podemos encontrar. E isso é toda uma nova ciência, ou seja, dentro disto, como é que colaboramos, como é que nós podemos de facto publicar o trabalho da melhor forma para que seja usado, como é que usamos. Há sim uma série de questões, e nós próprios ainda em muitos pontos estamos a tocar de ouvido. De qualquer maneira, achamos também que este era um ponto que talvez pudesse ser revelar algo e mostrar algo novo, e por isso fizemos questão de vos vir trazer, e esperamos que tenha sido útil. Só uma última nota. A revista, nós trouxemos aqui 5 exemplares que depois, se quiserem, no final, venham aqui ver à vontade, embora tenhamos de fechar às 7, não é? Por isso, depois, mal acabam as perguntas, aproveitem. Também podem ir ao site, e tem os PDFs completamente gratuitos para sacar.
podem sacar todos os números em versão PDF. E é isso, por isso acho que agora vamos passar para as perguntas. Muito obrigada.